Bem-vindos novamente ao meu curso virtual de História da América. Continuamos ainda com a aula 7, só que a parte 3. Eu estou falando sobre o questionamento da conquista e queria falar especificamente agora de uma questão que é muito debatida, muito conhecida, com o nome de o debate de Valladolid. Inclusive tem um filme que está indicado no nosso programa, na nossa programação, no Sistema Mudo. Eu convido a todos vocês a assistirem. O debate dá conta de duas posições opostas. Esse debate foi estabelecido em Valladolid, também se chama da Junta de Valladolid. Valladolid seria uma das cidades capitais, né, que é importante entender o seguinte: a Castela, durante muito tempo, não teve uma cidade capital. A cidade capital, a capital do reino, era onde o rei estivesse. Com muita frequência, o rei estava em Valladolid, então Valladolid era capital do reino. Só muito posteriormente, mas com Filipe II, é que a sede vai se fixar em Madrid, né? Então, o debate de Valladolid vai ser incentivado pela coroa, vão ser chamados vários teólogos, principalmente dominicanos, franciscanos, principalmente dominicanos, que são os que estavam com a parte mais intelectual, e que eram os professores de Salamanca, e por um lado, né, onde vão ser defendidos as teses de Vitória. Vitória já tinha falecido, e depois vai estar a posição oposta vai ser representada por um jurista famoso chamado Ginés de Sepúlveda, que tinha publicado por aquela época um livro que fez um relativo sucesso, conhecido como Demócrates Alter, no qual se dava conta das suas posições, das suas teses, que eram a favor da escravidão por parte dos castelhanos com relação aos indígenas, né? Então, o que estava em discussão no debate era como é que se deveria realizar a colonização, né? Se a escravidão dos indígenas estava ou não estava permitida, né? É importante dizer que até aquele momento essa discussão não tinha recebido uma chancela final, né? Então, de fato, houve momentos em que se permitia a escravidão, principalmente com relação à guerra justa, né? Então, o que estava acontecendo? Que normalmente se falsificavam os motivos, né? Para justificar a guerra justa, e outros momentos, inclusive essa guerra justa, os motivos de guerra justa estavam proibidos, então não se podia escravizar. Mas, de fato, até aquele momento, a legislação umas vezes aprovava, outras vezes condenava e outras vezes regulamentava as diferentes formas, as maneiras de realizar a escravização ou de justificar a escravidão, né? Vai se realizar essa junta em Valladolid, né, para se estabelecer esse debate, para depois fazer uma política consistente a partir desse momento, né? Quais são as teses que estavam em juízo? Eram duas polarizações, duas teses antitéticas, estavam polarizadas. Por um lado estava Ginés de Sepúlveda, como disse para vocês, que se apoiava nas teses aristotélicas. Isto não era brincadeira. Aristóteles era um filósofo ultra reconhecido, que tinha carta de natureza, ele tinha cartão verde, né? Ele podia circular e transitar, as teses dele podiam transitar e circular entre os teólogos,
entre os filósofos, os juristas, os homens de corte, né? E a tese fundamental estava no livro da Política, né? Livro 1, capítulo 2, parágrafos 13 e 14. Nesses em são duas curtas frases, Aristóteles explica, né, que existem homens que, por natureza, né, estão feitos para mandar, né, e tem homens que, por natureza, estão feitos para obedecer. E isso se vê a simples olho de vista, né? Quer dizer, você percebe pela compleição, pela feição, né? A afeição não, pela feição, pela forma de se apresentar, né? Você percebe como a pessoa está mais acostumado a pensar, a refletir e comandar, e como outros, pela dureza, pelo jeito tosco, pelo jeito rude de ser e de ser fisicamente constituído, de se comportar, tem uma propensão natural a obedecer. Então, bom, Aristóteles é muito mais complicado e muito mais radical em tudo isso. Quer dizer, vocês podem, inclusive, olhar e vão ver como é revoltante, né? Porque junto com essa consideração, essa consideração antitética, também está considerado as mulheres em relação aos homens e os bois em relação às mulheres, né? Então, não deixa de ser sui generis, né? O fato é que, em século XVI, esse argumento tinha força. Né? Tinha força, era um argumento que precisava ser derrubado. Né? Como é que Las Casas, né, vai derrubar essa argumentação? Né? Também Las Casas não... a Junta de Valladolid não enfrentou propriamente as duas personalidades, enfrentou as duas correntes, os dois pensamentos, né? Las Casas vai argumentar, vai estabelecer, através dos seus escritos e através das suas polêmicas e através das suas posições, né? Vai criar uma imagem do indígena que a médio prazo e a longo prazo vai ser ruim. Naquele momento vai ser interessante porque ele vai ganhar o debate. Né? As teses das casas vão ganhar o debate, mas a médio prazo, do meu ponto de vista, vai ser ruim porque vai criar uma imagem do indígena como alguém fraco, alguém delicado, alguém que não é propriamente também o indígena, é uma imagem fabricada, né, para contestar as teses aristotélicas, né? Por um lado está a tese, né, de Sepúlveda, né, de que os indígenas, né, é só olhar para eles e se percebe, né, pela sua compleição física, né, que são rudes, toscos e que, portanto, são feitos naturalmente para obedecer, né? A própria natureza parece querer dotar de características diferentes os corpos dos homens livres e dos escravos. É o que Aristóteles fala no parágrafo 14 do livro 1, capítulo 2, né? E aí, então, chega às casas com suas antíteses, né, com suas teses contrárias, e começa a falar, por exemplo, literalmente, são as gentes mais delicadas, fracas e tenras em compleição, e que menos podem suportar trabalhos, e que mais facilmente morrem de qualquer doença. Está criando uma figura, uma imagem de indígena fraco, principalmente alguém que é um fraco, né, que não tem sequer as condições mínimas praticamente para sobreviver, né? Entre nós, continua Las Casas, nem os filhos dos príncipes e senhores criados em regalos e vida delicada são mais delicados do que eles, né? Então, na verdade, os indígenas são apresentados como pessoas extremamente fracas, débeis, né, e suaves, né? A conclusão que Las Casas tira mostrando essa imagem é que o regime de encomendas
imposto a tão fracos, delicados e despidos homens é violento, antinatural, tirânico e contra toda razão e natureza. É interessante, né? Quer dizer, é interessante no sentido assim, enquanto, em termos de polêmica, enquanto argumento contra argumento, né, de fato, o argumento de Las Casas ficou irrebatível, né? Então, até porque Las Casas estava, né, na América e Sepúlveda nunca tinha estado na América, né? Então, o argumento de eu vi, eu sei do que estou falando, é forte, né? Era a palavra de Las Casas contra a palavra de Sepúlveda ou a palavra de Aristóteles, né? A tese de Sepúlveda, por exemplo, tem autores que dizem que estava fundamentada na crônica de Fernández de Oviedo, que é um dos primeiros cronistas, né? Que é o primeiro a dar notícia, né, dos indígenas e falava, por exemplo, que a cabeça dos índios era tão dura que a espada se quebrava, né? É, então, é, é imagem contra imagem. O Sepúlveda está criando uma imagem de uma pessoa, né? De um indivíduo fundamentalmente grosso, tosco e rude, né? Duro de cabeça, né? E por outro lado, ele está criando uma imagem de espanhóis prudentes, com uma espécie de corpo atlético, né? E uma sabedoria, e uma prudência, e uma grandeza de espírito e de intelectualidade própria daqueles que estão feitos para mandar, né? Então, qual vai ser a estratégia argumentativa de Las Casas? É mostrar, né, por um lado, que os índios não são de fato, né, como o Sepúlveda está falando, né, e, por outro lado, né, mostrar como os espanhóis não são de fato como o Sepúlveda está falando. Então, cria a imagem do indígena fraco e débil e cria a imagem do espanhol injusto, violento, agressivo e repressor, né? Então, o desenlace final no debate vai ser a favor de Las Casas e das argumentações dos dominicanos e de Vitória, né? Tanto vai ser assim que em 1572, né, veja, com Vitória, em 1542, se criaram as leis novas, né, determinando que, por exemplo, a colonização e a catequese tinha que ser feita de forma pacífica, né? Em 50 ainda isso está em discussão. Por quê? Porque realmente os espanhóis se revoltaram contra essas leis e contestaram as leis e não aplicaram as leis e continuaram com os seus mesmos métodos. Então, em 50, 52, em 1552, novamente vai se fazer a Junta de Valladolid um debate sobre o assunto para que se chegue a uma definição final, né? De fato, parece que a tendência final no debate vai ficar do lado dos dominicanos e do lado das teses de Las Casas. Em 1572, né, se publicam novas leis, né, com relação à conquista, guerra e pacificação dos indígenas. Então, estamos falando de 80 anos depois da conquista, ainda está em discussão como é que vai ser levada a conquista. Por outro lado, essas leis já são praticamente inúteis, porque a conquista já está quase que realizada em todo o território, né? Quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Ou seja, os mortos não ressuscitam, a violência é enorme, né? Eu vou dar agora os números dessa violência, né? Mas, a partir de 72, estão proibidas as guerras. Estão proibidas as guerras, está proibida a escravização e está proibida as conquistas, né? Embora em alguns momentos ainda poderia ter havido alguns conatos
de não obedecer, mas em geral essas leis passam a ser obedecidas, né? Mas como diziam os portugueses, Inês é morta, né? E depois de 80 anos de guerras de conquista, chegar com essa regulamentação é só um pouco ridículo, né? Mas dá conta de que o debate não foi pacífico, né? De que houve contestação à conquista e às guerras, né? E de que como infelizmente se fala, né? Mais vale tarde do que nunca, né? A justiça tarda, principalmente tarda, e muitas vezes quando chega já é uma justiça injusta. Vou dar os dados que temos aqui, que eu acho que são dados demográficos significativos, né? Que me parece que são os mais aceitos, por enquanto, pelos historiadores. É muito difícil chegar a um acordo e a um consenso com relação a tudo isso, né? Em 1519, quando chegam os espanhóis ao México, havia 25 milhões de indígenas. Em 1532, que é quando se começa o colégio de Santa Cruz de Tlatelolco, já eram 17 milhões. Em 1568, já são 2 milhões e meio. E em 1580, quando Filipe II invade Portugal e unifica Portugal e Espanha, eram 2 milhões de indígenas. Tudo isso com relação, são os números que temos com relação ao México. Com relação ao Peru, né, em 1530, né, quando chega Pizarro, são 10 milhões. Em 1560, são 2 milhões e meio. E em 1590 são 1 milhão e meio. Você pode atribuir ao quê? Como já se sabe, houve doenças, né? Agora a gente percebe um pouco, tem a noção, infelizmente, do descontrole provocado por uma pandemia, né? Por uma peste, né? Então, mas tudo não pode ser atribuído. Houve doenças, houve suicídios e abortos, tanto individuais quanto coletivos, né? De gente que não queria simplesmente ficar sob dominação castelhana, né? E houve as guerras, né? Só para dar uma noção das diferentes pandemias que aconteceram, né? Em 1519, por exemplo, houve um surto de varíola, né? Trazido pelos espanhóis em Tenochtitlán, né? 10 anos depois, em 1529, um sarampo no Caribe e no México, né? Em 1558, a varíola no Peru, né? E em 1586, a varíola e o sarampo em Cusco e no Potosí. Então, são ondas, né, de pandemias, né, de doenças contagiosas extremamente letais para os indígenas, não tinham nenhum anticorpos, né? Mas só isso não dá conta de uma diminuição tão drástica. Nós estamos falando de 25 milhões. Né? Começar com 25 milhões e acabar com 2 milhões, ou começar com 10 milhões e acabar com 1,5 milhão. Né? É uma destruição massiva. Né? Enfim, eram essas reflexões que eu queria fazer sobre a Junta de Valladolid, né, e o famoso debate entre Sepúlveda e Las Casas, é assim que se conhece, né? E com isto encerramos a parte 3 e a aula 7ª. Muito boa tarde e com isto acabamos.